Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-la, dispõe o homem de uma medida rigorosa, exata no atributo de Deus, e pode afirmar a si mesmo que a teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só, seja desses atributos que atenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuir por não estar com a verdade. Em filosofia, psicologia, moral e religião, só há verdadeiro o que não afaste nenhum tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela cujos artigos de fé nenhum estejam em oposição àquelas qualidades, aqueles cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrer. A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, até mesmo as coisas mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. Podem todas as religiões falar dia e noite sobre esse tema que discorrerei hoje, nunca será esgotado, porque o homem nutre a essência desse sentimento em seu dia a dia, e isso faz com que permaneça ainda de maneira vibrante, de maneira decisiva nas atitudes humanas. Esse sentimento é o orgulho. O orgulho traz as maiores tristezas, as maiores desavenças, as maiores contrariedades da terra. O homem orgulhoso é aquele que é incapaz de pensar no outro, que é incapaz de abrir mão de nada que é seu em prol do progresso, da alegria e da felicidade do outro. É aquele que pensa que tudo sabe e que simplesmente a sua visão, os seus sentimentos, a sua postura é a correta. Ele é inflexível, ele é indobrável, ele acha que não pode abaixar frente a ninguém, tem sempre uma postura ereta e uma palavra ferina na ponta da língua. Ele é incapaz de compreender que o outro, muitas vezes, não tem a mesma cultura que ele, os mesmos conhecimentos que ele, não teve as mesmas oportunidades. Taxa as pessoas de ignorantes, taxa as pessoas de desagradáveis, de oportunistas e de uma série de defeitos que vê no outro sem saber que ainda estão arraigados no fundo do seu ser. Todos devem saber que ninguém que está sobre a face terrestre é livre de defeitos. Para que olhar o outro com tanto orgulho e com tanta superioridade? E todos têm defeitos semelhantes, mesmo que não sejam tão evidentes. Por exemplo, muitos são capazes de choramingar para obter vantagem, para ganhar algo que quer, para pedir algo que desejam, para acumular algum bem e até mesmo para economizar algo que tem. Mas quase todos são assim. Quem não trata bem o rico, o chefe, o que tem dinheiro, o que é importante? Isto é uma forma de extorsão, isto é uma forma de pedir, isto é uma forma de querer obter vantagem. Portanto, muitas vezes,
não somos tão declarados em nossas ações por sermos mais polidos, por sermos mais educados. Mas a intenção de todos, ou de quase todos, é ter progresso financeiro, é ter progresso social, é ser respeitado, é ser reconhecido, é poder comprar muitas coisas e adquirir muitos bens. Poucos sabem, rico não é aquele que tem muitos bens, que tem muito. Rico é aquele que precisa de pouco para viver, para ser feliz. O que Jesus Cristo tinha? A Bíblia nos conta que ele viajava de terras em terras longínquas, pregando a palavra, curando os doentes, fazendo-se de confessor, de assistente fraterno, desenvolvia um trabalho social como ninguém de sua época. E alguém já viu, em alguma passagem bíblica, se ele levava mala, se ele levava algum saco com roupas, víveres alimentares, se ele levava alguma mochila? Não, não levava nada. Apenas a roupa do corpo, a túnica que vestia e o chinelo que arrastava os pés. Por quê? E era feliz. Era feliz só porque era Jesus? Não. Era feliz porque precisava de muito pouco, de quase nada. Tanto é que, se observarmos gente orgulhosa, de muito dinheiro, de muita condição social, que tem casas bonitas, carros, situação financeira muito privilegiada, quantas vezes são infelizes, têm problemas de depressão, tomam remédio, fazem terapia e outros mais tratamentos emocionais. Quantos pobrezinhos que a gente vê que são felizes, que vivem alegremente, porque não precisam de quase nada para ser feliz. Comece descartando o que você não precisa, o que você não usa, o que você não precisa. Passe para frente. Não fique acumulando energias velhas e renováveis. Liberte-se do orgulho. Aprenda a doar. Aprenda a dividir com as pessoas. Seja humilde. Quando não souber, pergunte. Quando precisar, peça. E entenda que o outro é diferente, está em fase de formação e não vai agir da mesma forma que você. Hoje os tempos são outros. Antigamente, até as pessoas mais humildes tinham uma certa distinção, tinham um certo padrão de comportamento, procuravam imitar aqueles mais ricos, aqueles mais cultos, para tornarem mais polidos, para tornarem mais educados. Hoje, a sociedade se transformou de tal maneira que o povo já não tem mais senso de civilidade, de comportamento.
falam o que pensam, fazem o que têm vontade, dirigem-se ao outro de qualquer maneira, sem se importar que é mais velho, que tem um poder hierárquico maior, não entendem de hierarquia nenhuma. E cabe aos mais velhos, aos mais ponderados, aos que ainda são detentores deste conhecimento, de ensinar para os jovens que certas coisas não se passam com o tempo, porque eles precisam de orientação, eles estão sozinhos, não tem quem os ensine. Assim como as crianças, que desde pequenas já estão expostas a palavras de baixo calão, a atitudes grosseiras, a falta de higiene, a falta de compromisso com a verdade. E é para isso que existem as escolas, é para isso que existem as igrejas, as associações, para colocar neste povo, um pouco de civilidade, um pouco de educação, um pouco de moralidade. Porque hoje em dia esses valores estão indo por água abaixo. O que ouvimos da boca dos jovens é a falta de Deus. Aprendam a entender o significado da educação. Amém. Assim seja. Amém. Todos buscam respostas às perguntas que muitas vezes já sabemos. Queremos apenas confirmar ou fugir da resposta. Aquele que quer saber se faz o correto é só perceber se anda na justiça e se perguntar se não está prejudicando os outros. Assim estará correto. Resposta. Farás o bem a quem pedir, a quem não pedir. Não olheis a quem estiver precisando. Faça sem olhar a quem. Tchauzinho. Meu lar é de fé e respeito, como deveria ser o de todos. Perdoar faz parte do meu dia a dia. Anitta. Boa noite, Peixe tudo, gente. Boa noite. Como é que você está? Achado tudo bem, né? Uhum. Então, a menininha começou a tossir de novo, né? Tem que dar o remedinho outra vez. Já tô dando.
Ela tomou a viagem? Estou, né? Então, dá o remedinho outra vez para não precisar ficar dando remedinho de farmácia. E você, meu filho, você não fica desanimado não, que vai aparecer muita criança. Todo negócio começa assim devagarinho, até as pessoas perceber, a hora que elas começarem a perceber, vai começar a aparecer gente. Não precisa se preocupar. Vocês estão bem intencionados, vocês estão trabalhando direitinho, estão fazendo as coisas direitinho, e Deus vai abençoar que vai aparecer bastante criança. Vai ter tanta criança que não vai ter nem espaço para colocar, vai ter que arrumar um espaço maior. Você não precisa preocupar com as dívidas que fez, não, porque vocês vão dar conta de pagar tudo. É só ter fé, é só rezar bastante e ser otimista, não desanimar, e ser firme e ser constante, ficar lá esperando. Ora e vem, vai, e vai aparecendo gente, e assim o negócio vai prosperando e vai aumentando. Não tem que se preocupar com nada. E você também, logo está para acontecer uma mudança muito grande com você, mas uma mudança para melhor. E você pensa bem, porque o teu futuro vai depender dessa mudança. Você aceitar ou não aceitar essa mudança. Então, por poucos dias para acontecer. Talvez outro dia que eu voltar aqui, você já vai me falar que já mudou. Tá certo? E você quer perguntar alguma coisa, gente? Quem eu? É? Não, eu só vim trazer o livro da desobsessão e apometria para eles. Ah, muito bem, muito bacana. Porque da outra vez vocês mencionaram sobre o processo que vai existir. Certo. Eu viajei, eu conversei com as entidades lá, e eles falaram que pode sim vir acontecer aquilo que foi projetado aqui. Certo. E que vão procurar ajudar da melhor maneira possível. Ah, muito bem, que coisa boa, né? Dialogamos sobre a edificação do hospital e por enquanto é deixar as coisas acontecerem naturalmente. Isso mesmo. Então, é muito interessante. Eles vão gostar muito, eles gostam muito de ler, eles vão achar muito É interessante. interessante porque, pelo que eu estou vendo aqui, fecha tudo com o que eles estão estudando, né? Isso mesmo. Fecha com eles. E fecha sobre o que vocês falaram, que vai, as modificações que vai existir, e que aqui seria um polo. Como eu estou acabando já, eu trouxe a eles, qualquer dúvida a gente sempre discute posteriormente com vocês, e vocês tiram nossas dúvidas, que for necessário. Isso mesmo, que trabalho bonito, que vai ser muito bonito e vai ser muito bom. Você já conversou com aquele outro irmãozinho que veio aqui? Você telefonou lá, ele lá no aparelho? Qual deles? Ou o que estava com o papai doente, não teve mais notícia. Não tive. Então, você tem que telefonar, porque ele está precisando de vocês lá. E você nem lembrou mais, nem lembrou mais do que aconteceu, que ele estava passando. Não pode esquecer, deixar de lado, não. Então, depois você vai procurar ter notícia, porque ele está precisando de vocês. Nesse momento, ele está passando um momento muito difícil da vida dele. E está precisando dos amigos, está precisando dos irmãos de fé para ajudar a orar, para passar essa dificuldade que ele está passando. E convém você ir lá naquele outro, lá longe que ele vai lá, você tomar um passe diferente e procurar observar como é que é o trabalho lá do Dr. Fritz, que vai ser interessante para você aprender umas coisinhas que ele vai ter que passar por você. Tá certo? Tá certo. Você entendeu, né? Mas aí a gente deixa fazer a sessão no sábado? Você vai lá um dia que você puder. Você avisa, pede a permissão antes e vai lá, porque o médico tem umas coisas para falar para você, que é umas coisas que você vai precisar de aprender. A hora que você chegar lá, ele já vai te procurar e já vai passar umas informações para você. Porque você vai precisar aprender umas coisas.
talvez seja preciso até que você faça um pequeno estágio lá. Porque você sabe qual que vai ser a tua função. Sei. Né? Então, às vezes, vai ser preciso que você faça um pequeno preparo lá. Tá certo? Uhum. O que ele mencionou lá nessa reunião que nós tivemos sobre o Dr. Fritz? O que está vendo com relação a isso? Ele mencionou muito nesse médium lá para mim lá. Falou sobre o Chico, o trabalho do Chico, como é que o Chico, como é que o Chico trabalhou, por que o Chico foi acariado, que vocês estão procurando pessoas que tenham, ele falou, a essência que estamos procurando é responsabilidade. Isso. Nós queremos responsabilidade, compromisso com aquilo que vai ser feito. Então, o Dr. Fritz quer trabalhar em vários lugares. Ele está por findar a missão dele aqui nesse planeta e ele quer trabalhar em vários lugares, atendendo a várias pessoas. E ele precisa de alguns médios preparados para trabalhar com ele, para receber ele, para fazer a cirurgia espiritual que ele faz, assim como o Dr. Hans e outros que trabalham junto com ele. Só que para isso é necessário que essas pessoas vá até um lugar onde ele já esteja atuando para começar a entender essa manipulação de energia como é feita na hora da cirurgia. É um pequeno estágio que a pessoa deverá fazer para aprender a atuar depois sozinha. Esse livro traz exatamente isso que a senhora está falando, entendeu? Certo. Que é a manipulação da... Inclusive tem diversos casos de cirurgia e o diagnóstico é exato através da apometria, que é o caso que ele deva trabalhar com isso. Certo, isso mesmo. Os dois médicos que ele mencionou, a senhora também mencionou aí. Né? Agora, uma coisa que eles me passaram, eu fiz uma pergunta para eles, que vai ter uma unificação da Umbanda aqui em Alfena. Isso. E que eu vou ser essa pessoa que vai unir a Umbanda para se tornar um conjunto só com forças, para ter mais forças ainda. É porque, na verdade, Eugenio, o que precisa é que você, no caso, que parece que será o responsável por fazer essa transformação na cidade, é preciso que você arranje um espaço grande e convide esses líderes de cada grupinho, de cada integrante, de cada casinha humilde em cada canto da cidade e convide esses irmãos a trabalharem juntos. Só que esses irmãos, eles precisam de alguém que faça um planejamento para eles. Digamos assim, um planejamento semanal de atividades, onde cada um se comprometa a fazer a sua parte. Mas nesse ponto, eles precisam de alguém para organizá-los, organizar essas sessões. Exatamente. 10 mandamentos que vocês desenharam no chão, como será feito. Exatamente, aquele passo a passo que vocês já sabem, né? Por quê? Porque, na verdade, são todos médiuns comprometidos, são médiuns que querem trabalhar. Na maioria são médiuns que já não estão se importando tanto mais com a parte material, com a vida social, e querem fazer um trabalho de transformação na seara do Senhor. Só que eles precisam de espaço e organização. É preciso que haja um dirigente dessa grande casa, porque nessa grande casa vai acontecer tudo de melhor a partir do momento em que essas energias se encontrarem e forem manipuladas para o bem comum, para o bem do próximo, para um único objetivo. É preciso com que você percorra a cidade, que você conheça cada terreiro, cada centro, e converse com esses dirigentes, converse com esses médios e convide-os para trabalhar juntos, porque é esta força que falta na cidade. Há de observar, em outras religiões,
há essa integração. Geralmente há um grande espaço onde as pessoas se reúnem para orar e fazer os seus trabalhos. E a Umbanda, o Espiritismo, ele está muito espalhado e com objetivos muito diferentes. E o que precisa, na verdade, é que aconteça essa junção, essa agregação, porque a cidade é uma cidade doente, é uma cidade espiritualmente doente, é uma cidade de uma psicosfera carregada de energia negativa. São muitas coisas que acontecem nessa cidade que faz com que se torne essa grande teia de negatividade que vai se espalhando como uma hipnose coletiva. E é isso que nós queremos reverter. É isso que nós queremos que aconteça. Que várias pessoas se juntem para trabalhar em bem comum, que sejam organizadas, que haja trabalho durante toda a semana, que o líder escale sublíderes, para cada um ter a sua responsabilidade e que essa casa de oração e atendimento não pare, tenha um trabalho constante e que essas pessoas sejam integradas e que tenham a oportunidade de estudar mais, de se preparar melhor, de traçar objetivos, de atender as pessoas, irmãos encarnados e irmãos desencarnados, doentes, físicos e emocionais, que é a consequência um do outro, mas que seja uma grande tenda onde muitos possam ser acolhidos, porque virão muitos, de muitos dos lugares, que já desacreditaram, que já passaram por vários lugares, buscando a cura para as suas ansiedades, para as suas tristezas, e de repente é nesse lugar que se encontrarão, que serão atendidas e que sairão curadas. Mas você já sabia disso? Deixa eu fazer uma pergunta, que eu viajei tentando obter essa resposta e ele falou que me explicou as razões, mas eu, como cabeça dura, eu acho que... São Tomé. Eu tenho esse defeito. Dentro do livro da Apometria, dentro do História do Allan Kardec, ele já deixou bem claro, vocês querendo, quando o assunto é grave, é sério, e como vai ser formada uma equipe de profissionais com um único objetivo, e que muitos estão me fazendo a pergunta que são perguntas assim, são pessoas que estão interessadas, mas que não conhecem a Umbanda, não conhecem o Espiritismo, não conhecem nada. A minha pergunta é óbvia e clara. Numa reunião fechada, com objetivo sério, todos interessados com um único objetivo, a caridade, existe a possibilidade, teoricamente existe, de vocês incorporar, não no médium, mas se tornar presente, para que todos visualizem e seja discutido o assunto com vocês, vendo vocês e não de vocês incorporar no médium. O assunto se tornar mais sério, que muitos duvidam da participação da influência do médium. Sim, sim. Sim, no livro diz que sim. Com certeza. Desde que vocês acham que é o momento certo, Necessário, que é necessário. Duas ou três não consigam ver vocês. Mas os que a dois maioria, demais consigam. a maioria conseguirá. Porque eu estou achando imprescindível isso. Porque há assuntos seríssimos. Certo. Mas que muitos, até que ponto aquilo é realmente da espiritualidade, até que ponto é a interferência do médium. Então eu estou achando imprescindível isso, nas reuniões fechadas, vocês aparecerem... Você sabe que para isso precisa haver todo um ambiente propício. Com certeza. Né? Inclusive ambiente de luz. Com certeza. Né? Você sabe, eu não preciso te falar, que precisa ter todo um ambiente propício, né? Para que haja o ectoplasma do qual precisam
para se tornar visíveis, não é? Mas você concorda comigo? Absolutamente, concordo sim. Concordo Porque senão sim. o assunto vai ficar no ar e alguns vão levar a sério e outros não. Entendeu? Porque isso já está acontecendo Já. comigo. Já está entrando nesse debate, nesse áudio. Isso vai ser uma revolução, vai, mas eu acho que está no momento certo para isso, já que o assunto é sério. Vamos trabalhar sério. Mas isso já acontece em muitos lugares, filho. Em muitos lugares, as entidades já se tornam visíveis e participam das conversas. Uhum. Só que, conforme você disse, são poucas as pessoas que vêm. Uhum. Porque, na verdade, o dom da vidência, ele tem que ser conquistado. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Né? E precisa também da liberação do ectoplasma. Uhum. Né? Por exemplo, aqui nesse momento, falando desses dois, esse aqui nunca viu e acredita piamente. Uhum. Não é verdade? Esse aqui vê e às vezes duvida que está vendo. Uhum. Né? Então, às vezes acha que é coisa da cabeça. Né? A médium é igualzinho Santo Tomé, teimosa e cabeçuda. Igual eu. Mas prova perfeito. Teimosa e cabeçuda. E quantas vezes eu estou falando com ela, porque é impetuosa, é teimosa, é de bom coração, comprometida com o bem, mas é teimosa, feita uma mula. E eu estou falando, e ela está falando, isso é coisa da minha cabeça, não tem ninguém falando nada para mim. Então, na verdade, penso eu também, que a partir do momento que vários tiverem a oportunidade de ver, é bom dar credibilidade, Com certeza. né? Oportuniza mais a participação. E eu tenho certeza que isso acontecerá. Você já andou por muitos centrozinhos aí da cidade, né? Com certeza. Né? Você está fazendo a tua pesquisa quietinho, debaixo de um quieto, né? Eu acho que a partir do momento, eu preciso trabalhar, fazer meus méritos. Sem trabalho eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Certo. E você já sabe quais são os meus objetivos. Certo. Vocês falaram que só depende de mim. Eu tenho que tirar uma pedra do meu caminho, você tem que remover. Seja o que for, vou meter o pé nela. Isso mesmo. Então, para isso, eu tenho que trabalhar e tenho que ser merecedor dessa graça. Isso. Agora, mesmo que não venha graça, eu quero contribuir com alguma coisa para vocês. Porque eu não tenho... Há certas coisas que a questão do... Eu estou lendo o gerenciamento do universo. E ele deixa bem claro. Se tiver que desencarnar 800 milhões, como está para desencarnar... É o equilíbrio, né, meu filho? É Isso é um mal necessário. um mal necessário. O que para nós não é um mal, porque nós já morremos mesmo, né? Então isso é natural, né? Não é? E se todo mundo pensasse assim, o tanto que é natural, a morte não seria encarada assim com tanto desespero, né? Na realidade, a morte não existe, né? Não, é um estágio diferente. Né? É como trocar uma roupa, mudar uma roupagem. Uhum. É verdade? Como é que está doendo? Não. Ó, outra coisa. Então, pelo que a senhora definiu, o trabalho está sendo feito e qual é a avaliação? Aonde eu estou errando? O que precisa ser reavaliado por mim para que as coisas caminhem mais corretas? Não é que eu veja dificuldade, só que eu não estou atingindo os objetivos de vocês. Você já chegou a convidar alguns dirigentes para reunir e conversar? Para começar a conversar. Para conversar? Só que eles... Eles são irredutíveis? Não é que são redutivos, acho que de certa forma, a espiritualidade diz para mim é o seguinte: se alguém tipo, fazer demanda, vai estar demandando contra vocês. Isso. E não contra mim. Isso. Vai ser contra vocês. Né? É. Já passaram todo o sistema e eu estou correndo. Mas alguns estão relutantes de vir aqui para começar. Eu acho que é o medo também, sabe? Isso. Eu acho que Mas é então, insegurança. e que seja em outro lugar, então. É por isso que eu queria saber de vocês se vocês já estão no centro de vocês e não aqui na casa. Não, está na creche ali. Então, É que hoje ela quis fazer aqui. Isso, eu liguei antes para ver onde que era para mim vir. Porque eu estou com esse conflito. Ela já começou a fazer lá já. Até que parte, eu estou correto, até que parte. A minha teoria sobre, ela concordou que é possível. Já o Ita falou assim que
é imprescindível a presença do médico, por causa do ectoplasma, por causa da harmonização, preparar o ambiente. Isso eu concordo, tem que ter. Mas ele falou, Alfredo, isso é um passo muito gigantesco. Não, mas achei imprescindível. Não, mas já acontece isso em muitos lugares. Em muitos lugares, inclusive, alguns da espiritualidade já fazem questão de se tornarem presentes exatamente por isso, para com que os irmãozinhos tenham entusiasmo em trabalhar, sejam motivados em trabalhar, saibam que não estão sozinhos e saibam também o que o Xê falou agora mesmo, que não é apenas influência do médium, posamento do médium, talvez até erros e acertos de um médium, tá? Isso é imprescindível. E acontece de formas diferentes que muita gente ainda não pôde entender, mas acontece. Quantos relatos temos aí de aparições que foram feitas para multidões? Com certeza. Não é verdade? É. De que maneira que aconteceu isso? O povo estava com medo? O povo estava liberando ectoplasma? Não, e apareceram. Apareceu. E como que isso aconteceu? Porque queriam se tornar visíveis. Acharam importante se tornar visíveis. Veja, por exemplo, a passagem de Fátima, onde Maria apareceu para uma multidão de centenas de pessoas. E muitas outras que têm acontecido por aí. O Pai João já pediu para apagar a luz, para a gente começar a ver. Entendeu? Porque tem assunto... Mas só que eles têm medo. Não, as entidades do lado... A primeira vez que eu discuti esse assunto recentemente foi com o lado esquerdo. Ele falou, nós não podemos aparecer porque nós não temos cabeça, mas as entidades de luz podem aparecer e se tornará presente. Nós se encontramos, porque eu estou procurando, principalmente, tudo que eu estudo, trazer para a prática, tirar da teoria, para ver se não é coisa da minha imaginação, se isso é viável, se isso é possível, para que se torne uma coisa consistente, porque na realidade o que está se plantando é uma pequena semente, mas que eu quero que seja um solo fértil. E que isso, os filhos dele, os netos dele, é que vai edificar isso. Nós estamos só semeando um campo de fé. Digamos que vão usufruir. Também. Usufruir. Mas pode ter certeza que a sua plantação será maior do que você imagina. Muito maior do que Mas você eu não imagina. penso tanto assim, sabe? Eu só quero semear. No futuro, os nossos netos, os nossos filhos, consigam ter um pouco de paz de espírito e ter ajuda. Com certeza. E hoje não estão encontrando ajuda. Exatamente. Eu não sei se vocês têm a percepção de observarem o que é a cidade de Alfenas. Tem. Você percebe a psicosfera de Alfenas? O povo doente? O tanto de droga, o tanto de fome, de desavença, de família desmantelada, de jovens sem expectativa de emprego e outras coisas mais. É uma cidade sofrida, é uma cidade que precisa de ajuda, que está gritando por socorro, que junto com a cultura, que junto com a oportunidade de futuro, vieram muitas coisas ruins também. Com certeza. Mas faz parte do desenvolvimento, Com né? certeza. Outra coisa que vocês me disseram é que tem um compromisso negativo muito grande e tem que ser resgatado agora. Esse é o momento. E eu me sinto privilegiado de estar aqui na sua presença e poder debater isso. E toda vez quando eu vou começar a estudar, eu peço a vocês que me ajudem nisso e peço a ajuda de vocês, porque não sei como é, que para mim também não importa. O importante é a confiança de vocês, que eu posso ajudar vocês de alguma forma. Esse é o meu objetivo e correr do meu prejuízo. Que bom que você... Eu não espero muita coisa de vocês, não, mas eu quero ajudar para quem sabe Deus olhe por mim e conceda a graça que eu estou pedindo a Ele. Mas para isso eu vou ter que trabalhar muito. Vai ter que trabalhar sim. E eu estou aqui para isso. isso. Conseguir. A espiritualidade conta com todos vocês. Obstáculos virão, muitos obstáculos virão, muitas perseguições virão, mas
terão que ter em mente que estamos juntos, que não estão sozinhos, que estão sob a nossa proteção. Vocês incomodarão o lado das trevas, e quem incomoda o lado das trevas com o bem, certamente terá uma série de consequências, mas que não serão avassaladoras, porque a luz está olhando, a luz está protegendo e está direcionando, mas especialmente colocando em provas e vendo se são capazes de ultrapassar os obstáculos. Uma coisa que recentemente eu estou lendo é com relação aos espíritos que vieram encarnar na que estão para ir para outro orbe, e que a partir desse momento as coisas vão voltar a uma certa normalidade. É que a última oportunidade São os deles aqui na Terra. umbralinos e que estão partindo. Que a partir disso as coisas vão melhorar um pouco. Nós já Só porque a passamos Terra vai dificuldade. passar, né, de planeta de expiação para planeta de regeneração. Mas só que também, para que isso aconteça, você sabe que haverão muitas tribulações, e especialmente as de âmbito de natureza, de catástrofes, de transformação da terra, a terra resgatando aquele adubo natural, resgatando aquele humus que está perdido, né? A terra fazendo a limpeza do seu ar. Então isso aí vai trazer uma série de consequências e, consequentemente, também muitos desencarnarão, conforme já conversávamos desde o início. Vovó Catarina, a gente tem lutado muito para dar início a esse projeto e segurado muito, né? E há muitos anos estão tentando e os ataques sempre estão por toda parte. Está próximo de realizar esse projeto? Está a caminho, está próximo. Você tem observado toda a situação que anda acontecendo aí com o dinheiro da médium. Tudo isso aí é para atrasar, mas ela é firme nos propósitos, vocês são firmes nos propósitos e pode ter certeza que não passarão falta das coisas e vão conseguir fazer do jeito que vocês querem para começar a funcionar. É importante orar, não desanimar, ser otimista e especialmente presta atenção, que você vai levar o recado, hein? Você vai levar o recado. Aqueles 2 obstáculozinhos que estão lá, hein? Não tem 2 obstáculozinhos lá? Ela tem que vencer, hein? Se ela não vencer aqueles obstáculos, ela não vai ter direito nem de continuar estudando. Amolecer o coração, fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Ensinar, orientar, ser rígido, mas com amor, com paciência e com caridade. Porque se não souber fazer isso aí, para que vai estudar? Não precisa estudar. Fica quieta dentro de casa, então, onde não está fazendo mal para ninguém. E você, que é o mais velho, tem a obrigação de orientar. De orientar e fazer com que as coisas corram de maneira correta. Faça o bem e não olhe a quem. E não espere também gratidão. Não espere gratidão. Faça o bem porque é a sua obrigação fazer o bem. E não tem essa, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, gosto de beltrano. Tem que gostar de todo mundo. E tratar bem a todo mundo. Senão, por que está no Espiritismo? Está no Espiritismo para ficar criticando as pessoas? Falando que fulano é isso e aquilo, aquilo outro? Não, todos são gente em processo de evolução e em estágio de evolução. Todos têm defeitos, mas vamos observar as qualidades da pessoa. E os jeitos, se pudermos ajudá-los a vencer, vamos ajudar a vencer. Fui bem claro? Está entendido? Está entendido? E depois, a vovó Catarina, ao que começar a encher de criança, aí você vê aquela pessoa lá para ajudar. Tá certo, tá certo. Eu queria saber se a minha casa está correndo de cair. Olha, presta atenção. É preciso levantar uma parede ali o mais rápido possível, viu?
Porque o pedreiro que fez isso aí errado. Então tem que reforçar isso aí rapidamente. Convém dormir para os lados de cá. Não é bom não arriscar, né? Mostra isso aí para um engenheiro, para um pedreiro, para uma pessoa que mostra que dê a orientação de como que tem que ser feito. Vai ser feito um reforço, né? Porque o pedreiro errou nisso aí. Então vai ter que ser feito um reforço por baixo para segurar. Eu olho para você e te oriento. Né? Porque o pedreiro errou ali, então vai ter que reforçar. A gente vai lá depois. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Vocês puxam a orelha de todo mundo. E lá onde eu fui, puxaram, mas jogaram eu lá embaixo. Não sei, eu e ele temos uma afinidade muito grande. Ele sempre foi meu mentor, ele sempre me orientou. Foi a primeira pessoa que me recebeu de braços abertos no Espiritismo. Ele falou que eu vim aqui, lá no centro, acho que vocês me deram a obrigação e eu estava com medo e fugindo da minha responsabilidade com vocês. Não estou fugindo da minha responsabilidade com vocês, só que eu acho que eu não tenho o direito de interferir, como a senhora disse, apontar o defeito dos outros. Se eu posso ajudar, eu ajudo, mas carregar a coisa dos outros eu não carrego. Outra coisa, por que eu vejo os meus irmãos sem luz como um irmão e não como um agressor? Como a senhora ficou bem clara, todos estamos num nível de evolução, tanto eles. Se eles têm a consciência que não pode se aparecer na minha frente, porque eles aparecem sem cabeça. Então é sinal que eles me respeitam, como eu respeito a eles. E eu sempre me encontro com eles e jamais alguém falou alguma coisa que não tivesse consistência, que não fosse uma palavra de educação, que nunca me agrediram, nunca falaram nada contra mim. Por que eu tenho tanta afinidade com o lado esquerdo? Isso é ruim? Ou eles falam assim, conforme você conforme a espiritualidade chega. Não pode chegar uma espiritualidade agressiva se você não traz isso dentro do seu coração. É por causa disso? Isso. Olha, veja bem, a maior parte das pessoas que se posiciona assim com os do lado esquerdo é porque tem muita afinidade, né? Muitas vezes são possuidoras de inúmeros defeitos e querem terceirizar a culpa. Acham que sempre eles é que levam elas a errarem. Se você tem afinidade com eles, isso é uma coisa boa, porque eles também precisam de orientação. Eles, tanto quanto os irmãos encarnados, eles precisam de alguém que converse com eles, que dê atenção a eles, né? E que compreenda a maneira de ser deles, sabendo-se que dentro da esquerda tem espíritos evoluidíssimos, né? Muito sábios, antigos, detentores de inúmeros conhecimentos. O meu posicionamento é que não existe ninguém tão ruim que nos possa trazer alguma coisa de bom. Certamente esses irmãos também, muitas vezes, têm a oportunidade de passar conhecimentos, de ensinar alguma coisa para a gente, e eles devem ser respeitados. Ninguém precisa ter medo ou achar que alguma coisa vai ser prejudicial, se conversar, se der atenção ou se tiver alguma forma de contato. Isso vai depender da sua maneira de perceber as coisas, de sentir as coisas e especialmente do que você quer, quais são as suas ações, quais são as suas atitudes. Eu lhe parabenizo, porque eles também são os nossos irmãos e eles também merecem a nossa atenção e merecem o nosso respeito. Todos nós já estivemos de lá, já estivemos do lado da escuridão, optamos por estar num lugar diferente, de ações diferentes, mas não é por isso que não podemos olhar para trás e perceber o equilíbrio que eles trazem na vida das pessoas. Se observarem bastante, entenderão que o bem e o mal são equilíbrios.
São duas forças muito importantes na natureza. Com certeza. Não é verdade? E basta que para isso você escolha quais são as suas ações. Isso vai depender das suas ações, da sua evolução. As suas ações estão direcionadas onde? Estão centradas onde? Quais são os seus objetivos? O que você quer para a sua vida e para a vida do outro? Mas a partir do momento em que você vai subindo os degraus, não é preciso que você pise em ninguém, que você desrespeite os que ficaram no andar de baixo, no degrau de baixo. Eles também tiveram suma importância na sua vida para você alcançar aquela escala que você está alcançando naquele momento. Não precisa ter medo. Se as tuas atitudes são com o bem, se o teu coração é um coração de bondade, de responsabilidade, de compromisso, não precisa ter medo. E respeite. Tanto assim como você respeita a luz, você tem que respeitar as trevas também. Porque eles são seres de Deus, são criaturas de Deus, assim como nós somos, assim como todos nós somos. Eles também são criaturas de Deus. Tem o lugar deles, tem as ações deles, e cedo ou tarde eles vão caminhar para a luz. Porque esse é o objetivo de todos, caminhar para a luz. No meu caso também eu não tenho que temer? Você contraiu muitos inimigos em vidas anteriores. Ore por eles. Tudo aquilo que você deixou de fazer em vidas anteriores, no quesito bondade, no quesito caridade, no quesito compromisso com o bem, faça nessa, não perca suas oportunidades. E ore pelos seus irmãos, ore pelas pessoas que você maltratou, pelas pessoas que você prejudicou. Muitas vezes alguns ainda te perseguem, mas peça perdão para eles. Tenha humildade. Não precisa temer da forma que você tem. Mas você sabe se os magos vão me deixar em paz? A partir do momento em que você mergulhar nas ações que você se propôs a fazer, o distanciamento vai ficando cada vez maior. Elevação de nível, sintonia. Mudou a sintonia. Não há alcance mais. Eu acho que o mais importante na espiritualidade é você ter consciência dos seus momentos, ter plena consciência que cada dia você tem que melhorar. Por isso que eu acho muito interessante e sempre eles me orientam nesse sentido, entendeu? Porque eles me alertam sempre que se eu bobear, eles falam, você vai querer perder sua luz? Jamais. Eu nunca recebi uma palavra de agravo, tanto que esse assunto que nós estamos discutindo, se eu estou aqui hoje, eu devo a eles. Entendeu? Tanto que o ensinamento que ela está falando, eles rabiscaram no chão como é que vai ser aqui no futuro. Não foi uma entidade de luz, foi um Exu que rabiscou para mim. Antes eu tinha medo de chuva. Não, você sabe, esse que é o meu receio de vir ajudar vocês. Porque eu vejo o lado esquerdo, assim, como ela diz, somos todos irmãos. Como diz eles, com menos luz e com mais luz. Mas somos todos irmãos. Com certeza, Né? com certeza. Eu acho que eu feliz, pelo menos, não estou maluco, né? Não, de jeito nenhum. Um pouco só todo mundo é, né? Com certeza. Um pouco só. Nós aqui já somos malucos, né? Tá ficando bom. Mas assim, ó, vamos aprofundar então, para ver que o negócio onde que vai. Eu quero pedir a vovó Catarina, depois, se não for possível, passar uma receita para mim de vários tipos de chá para todos os meus órgãos. Estou sentindo dor e que eu parei com o remédio homeopático, né? Eu queria que me passasse uns chás que eu posso estar tomando constante. Filho, a tua cura é o teu equilíbrio emocional. Todas as tuas doenças, todos esses teus problemas,
é esse desequilíbrio, é essa ansiedade, é esse nervosismo, é essa falta de fé, é esse medo de ficar devendo, é esse medo de não ter condições financeiras. Filho, quantas vezes eu já te falei, os pais não semeiam, não plantam e comem todos os dias. Sabe, o que eu vou receitar a você? Você vai fazer yoga, tá certo? Você vai fazer acupuntura, você vai fazer yoga, você vai tomar florais, porque remédio eu não aguento mais dar remédio pra você, meu Posso filho. dar um conselho para ele? Pode, por favor, me ajuda, que esse rapaz me Ele deixa está aqui, tenta maluca. meditar sobre isso, nós dois discutimos. Aqui você vai ter caso igual o teu, tá aqui. Sabe? É Ele despertar da consciência que eu chamo. A partir do momento que você sabe, você vai se encontrando e você vai vendo. Como ela fala, você tem que estar. Todos nós temos nossos monstros interiores. Temos consciência, vamos trabalhar com ele e se unir a ele, praticamente você vai vencendo ele. Mas esse é demais da conta. Esse é fora do comum. Eu nunca vi um menino desse jeito, meu Deus do céu. E o tanto que bebe remédio. Bebe remédio, bebe remédio, bebe remédio. Eu nunca vi tanta dor. Parece um homem de 100 anos. 65. Né? Mas é tudo de fundo emocional. Né? É a sequência de uma infância. Começando lá de trás. É consequência de uma gravidez difícil, de uma gravidez indesejada. Depois, lá veio numa infância sofrida, no meio de perturbações, de briga, de desavença, de desnutrição, etc. Né? Agora, de poucos tempos para cá, depois que ele casou, que ele começou a equilibrar, a perder aquela mania de perseguição e aquela insegurança, não é verdade, filho? Né? E apegou na religião, no estudo, aí que está mais centrado. Mas ele precisa arrumar um meio de extravasar isso tudo. Ele já faz ginástica, mas ele precisa de outros meios, de outras ciências modernas, porque essa de remédio alopático, essa você não aguenta mais. Não, essa Deus, tá bom. Meu Deus, Tá? Você precisa buscar coisas alternativas, saudáveis, certo. né? Para você equilibrar. Evita de ficar pensando nas coisas ruins, pensando que está doendo isso, está doendo aquilo. Não está doendo nada, está tudo bem, está tudo ótimo. Hoje não tem dinheiro, mas amanhã vai ter. É assim que tem que fazer. Você está do lado da pessoa certa, não tem um centavo, estou aqui, um projeto de 1 milhão. Tá vendo? Pronto, aí. É assim que tem que ser. É desse jeito que Se tem que vocês, ser. eu coloco na minha cabeça o seguinte, se vocês confiam e preparam o terreno, porque as coisas estão bem projetadas, Com e não certeza. adianta eu sofrer, eu Não. tenho que caminhar naturalmente. Verdade. É Entendeu? verdade. Tudo vai acontecer, como eu sempre falo, tudo vai acontecer na hora certa, nós temos que nos preparar. Isso. Então, é só. Alguém quer perguntar eu alguma queria- coisa? Pois não. Essa escolha que você falou que eu vou fazer, eu queria pedir orientação nessa escolha, porque não tem como recusar uma proposta. Tá certo. Nós vamos te intuir. Nós vamos te intuir para você escolher o bom para o teu compromisso traçado lá em cima. Veja bem, dinheiro não é tudo na vida. E dinheiro vem. Ele vem à medida que você vai precisando, ele vai entrando, não é verdade? Ele vai entrando. Os filhos de Deus não passam fome. Não passam fome. Um jeitinho ele dá. Então, preste atenção. Preste atenção nessas escolhas. É só? Eu ia pedir proteção para casa, para creche, para que ela faça bastante criança, proteção às crianças que estão lá. E fala para médium rezar pelas pessoas
que querem ver a queda dela, para ela rezar muito. Que tudo ela consegue provar que ela está fazendo o correto, que ela está fazendo o que é certo. Aquela escola vai virar uma igreja. Eu sei, ela está incomodando ela, por causa Tá disso. certo? Queria pedir proteção na conta dela, para abrir os caminhos dela, Tá certo. né? Tá E tudo dá certo. Vai dar certo. Fazer o limpeza da casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. De novo. Mostra com sua cabeça. Ó, você quer ler? Pequeno, hein? Esse aqui. Cântico das Peregrinações. Ó, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte, que desce pela barba e pela barba de Araão, para correr em seguida até a orla de seu manto. E como o orvalho de Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e a bênção eterna. Meu Deus, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, esteja nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho. Abençoe o nosso trabalho espiritual, nos oportunize de realizar as obras que os Espíritos de Luz nos propõem. Ajuda, Senhor, que saibamos ter paciência e agir com lisura e bondade em todas as situações de nossas vidas.